A palavra da manhã, não se esqueça que é na rotina, essa fidelidade, no dia a dia, é que vai alavancar a sua vida. Não esqueça disso. Manter o foco, confiar naquilo que a palavra de Deus nos assegura. Em nome de Jesus Cristo. Se está escrito, não há motivo para você duvidar. Nós temos que crer, e crer. Deus não falha. Eu posso dizer a você, eu estou andando com Deus há muitos anos. Na minha vida, na vida das pessoas, o que eu vejo é Deus socorrer, agir com poder na vida de todo aquele que crê. Tudo que nós temos que fazer é crer e permanecer crendo. Aqui em Juízes 11, 23, diz assim: agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Então, entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Não fiz nada contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Essa passagem fala quando o rei amonita foi contra Israel e usou exatamente essa frase: devolvam pacificamente as minhas terras. Assim, não tem acordo, vocês devolvem e não vamos precisar entrar em guerra. Bom, você conhece a história que foi aí que Deus exaltou Jefté. Porque não tinha um guerreiro capaz de enfrentar aquele rei muito forte, muito bem armado. E foram em busca de Jefté. E Jefté, eu fico encantado, como nós precisamos conhecer a Deus e a nossa história com Deus. Ele começou a relatar como foi que Israel conquistou todo o território. Ele disse, não foi assim. E foi contando, foi em guerra, enfrentando assim, foi nessa guerra contra tal rei. Ele deu detalhes, você pode ler esse capítulo, você vai ver. Ele deu detalhes e disse, você está enganado, não foi assim. E assim, Deus, aqui ó, agora que o Senhor Deus expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo queres tu tomá-la? Quer dizer, agora que nós enfrentamos todas as guerras, expulsamos todos daqui, possuímos a terra, agora você quer vir e tomá-la da gente? Não. Quando o teu Deus, o Deus que você serve, que era aqui, ele falou, Camus, te dá alguma coisa, você não pega? O nosso Deus nos deu. E nós não vamos abrir mão do que Ele nos deu. E disse mais, ele disse, você lembra Balaque? O filho de Zippor? Lá, você vai lembrar dessa passagem, que é a passagem lá que ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Ele disse, você é melhor do que ele? Ele não teve coragem de entrar em conflito conosco. Então você, aqui ó, você é melhor do que Balaque? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele?
Então assim, ó, durante 300 anos Israel ocupou Hesbom. Durante 300 anos. Então assim, nós vencemos todas essas guerras e conquistamos o que está aqui. Que Deus entre em julgue a nossa disputa. Porque eu não vou entregar as nossas terras, as terras que Deus nos deu para você. O rei de Amon não deu a menor importância. Está aqui, ó, ele não deu atenção para o que Jefité falou. Por que ele não deu atenção? Porque ele estava seguro, totalmente seguro, de que ele ia derrotar Israel. Mais uma vez, ali tinha um líder que foi buscar Deus, fez um voto com Deus, e a Bíblia diz que ele derrotou completamente o rei amonita, e não apenas derrotou, conquistou mais território para Israel. Então, o que Deus está falando para nós, e a visão está bem clara, é daquelas pessoas que, às vezes, quando são pressionadas, elas abrem, isso é mais comum do que se imagina. Pessoa pressionada, ela começa a abrir mão daquilo que Deus deu para ela. Você não pode abrir mão do que Deus deu a você. Não faça. Se você sofrer algum tipo de pressão, alguém querer tirar algo que foi Deus que colocou nas suas mãos, querer fazer algum acordo, querer fazer com que você abra mão, desista de algo que você sabe que foi Deus que te deu. Não faça isso. E pode ser que exatamente como está aqui, a pessoa pressione, a situação vem para te pressionar, você está falando, não está dando importância. Faça o que Jefité fez, se aproxime de Deus com força, faça um voto com Deus, dê a Deus o que Deus está requerendo de você, busque saber o que Deus quer de você, dê condições. Para finalizar isso aqui, dê condições para Deus te honrar. Mas assim, em hipótese nenhuma, ceda para alguma pressão, para alguma situação que vem para tentar fazer você abrir mão de algo que é seu, que Deus te deu. Seja na área que for. Deus te deu algo, não aceita. Isso, olha, abra o leque, seja a área, não é só em termos de patrimônio profissional isso aqui. Abra o leque, seja a área que for. Se você for pressionado, faça como Jefité, não, eu não vou ceder. Então nós vamos guerrear, então vamos para uma guerra. A nossa guerra é espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós vamos guerrear espiritualmente. E com uma confiança absoluta de que Deus Ele começa a boa obra, Ele termina. Se foi Ele que deu, Ele vai manter em meio à pressão que for. Tudo que nós temos que fazer, que é um grande problema na vida de muitos cristãos. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo por que tem tanto cristão que abre mão fácil do que é dele. Deus deu a ele abre mão. Ele vem uma pressão, ele já está desesperado, ele já está com medo. Eu não entendo, nós temos um Deus grande. Nós não temos por que temer, não há porquê. Tudo que nós temos que fazer é assim, ficar... Como a Bíblia fala, fiquem firmes. E não estejam inquietos por nada. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Confie em Deus. O rei de Amon quis guerrear contra Israel. Ok, eu não quero guerrear. Jefité deixou claro, eu não quero guerrear com você, mas se tiver que ir para a guerra, nós vamos.
Se tiver que ir mais longe, nós vamos, porque eu não vou entregar o que Deus nos deu. E não entregou, e venceu, e saiu muito melhor, porque no final é isso que acontece, né? Deus opera infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, pois no final saíram Israel, toda a nação, todos eles, o Jefté foi colocado por cabeça, toda a nação foi abençoada, todo mundo, aquela guerra acabou trazendo bênção para a vida deles, porque eles saíram muito abençoados. Pegue essa palavra, porque é uma palavra de vitória. Em 1 Samuel 5:1 diz, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, veja bem, o inimigo foi lá e tomou a arca de Deus. Eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Olha o que aconteceu. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom. Imagina você ter um Deus que você precisa levantar, está com o rosto em terra, você tem que ir lá levantar. E o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra de novo, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no altar, no lugar. Por isso até hoje o sacerdote de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Isso os próprios filisteus disseram. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, leve a arca do Deus de Israel para Gade. Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade. Ele trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. Pânico mortal, a mão de Deus pesava sobre ela, aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Isso aqui é o que acontece quando se lida com as coisas de Deus de forma irreverente, com aquilo que pertence a Deus. Eles tomaram a arca de Israel na guerra, que foi a passagem que Eli caiu, quebrou o pescoço, os filhos morreram, e a mulher ao dar à luz disse, a glória de Israel foi tirada. Foi nessa época, eles levaram a arca achando que assim, era uma coisa comum. Sabe quando as pessoas, ímpio, mexe com Deus, com o povo de Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, e acha assim, que é uma bobagem. Isso não é nada. Colocaram a arca lá no templo do Deus deles, Dagom. Pois na madrugada o Deus deles estava caído no chão com o rosto em terra. Levantaram, encontraram ele de novo, agora sem cabeça e sem as mãos, para mostrar que ele não tinha poder. Ele não tinha poder, não tinha cabeça, não tinha braço, não podia fazer nada, não podia enfrentar o Deus de Israel. Eu vou repetir, aquilo era para provar que Dagom não podia enfrentar
o Deus de Israel. Como que num duelo de deuses, Deus, através da arca, deixou bem claro ali: eu sou Deus, o resto são invenções. Ninguém pode me enfrentar. Ninguém pode contra o Deus de Israel. Depois eles não sabiam o que fazer com a arca. De Asdod mandaram para Gate, de Gate para Ecrom, e o povo gritando, e o povo em pânico: nós vamos morrer. Ninguém, eles não sabiam o que fazer com a arca. Todos em pânico. Por quê? Porque foram mexer com as coisas de Deus, com o povo de Deus. E olha que o povo nem estava no concerto. Foram mexer com aquilo que é sagrado para Deus. O povo de Deus é sagrado para Deus. É como a menina dos olhos. Então, quando alguém ou algo vem contra aquilo que é de Deus, contra o povo de Deus, Deus entra em ação, como está escrito: aquietem-se, porque Ele já se levantou da sua santa habitação. E se Deus se levanta, ai, aqui dá para você ver. Por fim, aqui, a conclusão, no 6, quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes de adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas envie também uma oferta pela culpa, pelo que vocês fizeram. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam o que representava o que eles estavam sofrendo: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Por quê? Porque além dos tumores, hemorroidas, tumores na virilha, muito rato, assim, eles estavam sob um efeito de uma maldição tão grande que eles não estavam aguentando. Tanto que a arca, ninguém sabia o que fazer com ela, e agora eles chamaram as autoridades religiosas para perguntar: o que a gente faz? Porque está muito grave, a gente não está dando conta. Tanto ratos e tumores. O povo muito doente. O rato, aqui, revela aquele que vai consumindo com tudo. E a doença, então, veio como uma praga de doença e de miséria que consumia tudo. Trazia mais doenças. Façam imagens. Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes filisteus. Porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Todos, tanto o povo quanto as autoridades, estavam sofrendo com a mesma praga. Por quê? Porque mexeram com Deus de Israel, com o povo de Deus. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. O inimigo, os sacerdotes, as autoridades religiosas disseram: vocês vão ter que dar glória ao Deus de Israel. Você vê como é que... Vai prestando atenção. Por isso nós não temos que temer, meus queridos. Alguém mexeu com você, alguém foi longe demais. Se você se deparar com alguma situação de, como nós vemos aqui, tomaram a arca, foram irreverentes, desrespeitosos, passaram todos os limites, só que acabou a paz daquele povo. Quando alguém mexe com quem é de Deus, com aquilo que pertence a Deus, acaba a paz. E nós precisamos também prestar atenção, porque
essa praga, tanto da doença, como daqueles roedores, consumindo com tudo e trazendo mais doenças. Por que eles estavam vivendo aquilo? Por causa da maldição dos seus atos. A atitude deles trouxe para eles um desespero. Eles perderam a paz, eles perderam a saúde, eles perderam o ânimo, eles estavam perdendo tudo. E isso atingiu, essa praga, essa maldição, não atingiu só o povo. Foi como no Egito. Atingiu a casa do faraó. Aqui atingiu também os governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês e seus deuses e sua terra. Eles mesmos, ele está prejudicando nós, ele está com a mão dele pesou sobre nós, pesou sobre o nosso Deus Dagon, pesou sobre todos os nossos deuses, sobre a nossa terra, porque olha a expressão, por que ter o coração obstinado como os dos egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Você vê como estava lá registrado, os próprios filisteus sabiam de como tinham a história na ponta da língua, de como Deus havia livrado o seu povo, o inimigo falando. Nós não precisamos agir igual aos egípcios, igual ao faraó, que eles foram levados ao limite para poder liberar Israel. Nós não precisamos. Vamos resolver isso logo, porque já está muito grave. E aí a história continua, que eles criaram toda uma situação e mandaram de volta a arca com as ofertas e para definir aquilo, foram obrigados a devolver. Então assim, eles acharam que eles tinham derrotado Israel e agora ainda tinham em poder, em posse deles, a arca do Senhor. Só que aquilo foi a maior maldição na vida deles. Quando alguém pega o que pertence a Deus, alguém que é de Deus, aquilo não é bênção, aquilo vai ser maldição. A pessoa não vai saber o que fazer com aquilo. E você pode abrir o leque também. A pessoa ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não vai ter paz. Seja a área que for, eu já vi muitas histórias. Muitas histórias. Da pessoa não ter paz. Porque ela mexeu onde ela não devia mexer. E enquanto ela não foi lá e devolveu e reparou, ela não teve paz. Então, seja qual for a situação que você esteja vivendo ou venha viver, não precisa ter medo de Dagon, não precisa ter medo de ameaça, de cara feia, porque aquilo que alguém tentar arrancar de você, ela não vai saber o que vai fazer com isso, ela vai ter que te devolver. Não vai ter saída. Ela vai ter que trazer de volta para você. Ela não vai ter paz. E ainda ela vai ter que mandar com uma oferta de culpa. Ela vai ter que mandar com uma oferta. Se desculpando, é a oferta da culpa. Nós estamos errados. Vai ter que dar glória ao Deus de Israel. Porque o Deus Dagon está com a cara no chão, com cabeça quebrada e braços também. Porque às vezes as pessoas, elas chegam num tom, tem gente muito possesso num tom de ameaça, que vai fazer, vai assar e não sei o quê. O que você faz numa hora dessa? Você confia em Deus, não tema ameaças,
Não tema absolutamente. Eu vou fazer porque isso e aquilo. Não dê importância. Absolutamente nada. Porque essa é a vida do ímpio, daquele que não tem Deus como seu Senhor. Tudo que ele tem fale. Os deuses dos filisteus faliram, o povo ficou doente, os governantes estavam doentes e até as autoridades espirituais foram obrigadas a dar um conselho. E foi um conselho bem sábio. Devolvam depressa e devolvam com uma oferta. Por que vocês vão medir força com esse povo e com esse Deus? Igual os egípcios e o faraó fizeram. Isso é para mostrar para cada um aqui que nós temos que confiar em Deus independente de qualquer coisa. E não adianta, se você estiver escondido em Deus, o inimigo não tem paz enquanto não devolve o que é seu. O inimigo é obrigado a glorificar o nome do seu Deus. É obrigado a te restituir com uma oferta. Ele não devolve a sua arca, tem que devolver com uma oferta também. Ou seja, ele acha que ele ganhou e que ele tá tudo seguro para ele. E as coisas viram de uma tal maneira que ele entra em pânico. Ele quase que te pede, pelo amor de Deus, para resolver a questão. Era como os filisteus estavam. Pelo amor de Deus, do Deus de vocês, porque os nossos já faliram todos. Nosso Deus Dagon já está de cabeça e braços quebrados. Vamos resolver essa questão. E eu tenho certeza que Deus está entregando uma mensagem aqui e que nós precisamos pegar para a nossa vida. Você não precisa temer. Por isso você precisa receber a palavra e guardá-la no seu coração, porque às vezes você se depara com algo, você já sabe como agir. Eu não vou temer. Mas levaram, tiraram algo de mim, ele vai ter que te devolver. E se já tem alguém vivendo isso aqui, pode se preparar, vão devolver o que é seu. Pode confiar nisso. E assim, nenhum poder do inimigo tem poder sobre você. Todos os poderes deles, todas as forças dos filisteus, todos os deuses faliram e quebraram a cara literalmente. Em Isaías 32, 1 a 6 diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Agora já está no 17, ele louvando o Senhor: foi para o meu benefício, olha o que ele disse, que tanto sofri. Em teu nome me guardastes da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantarei com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Essa é uma passagem que eu amo, porque ela chega dizendo exatamente o que nós vemos aqui, exatamente isso. Às vezes chega uma situação
na vida da gente como que definitiva. Eu gosto de lembrar que foi o próprio Deus que disse que ele, o Ezequias, era para botar a casa em ordem que ia morrer. E uma oração curta, mas sincera, verdadeira, mudou completamente aquela história. O profeta nem tinha saído do pátio, o Senhor fez ele voltar. E mandou dizer a ele que ia curá-lo, ia dar a ele mais 15 anos de vida, ia dar vitória a ele naquela guerra contra o rei da Síria, que o rei da Síria tinha vindo com muita força contra ele naquela época. E depois está ele dizendo aquilo que ele não entendeu naquele momento, mas agora ele entendia, foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Porque ele era um outro homem. Aquela experiência mudou a vida dele. Ele esteve perto da morte, mas aquela experiência transformou a vida dele. Ele foi completamente mudado. E agora ele adora o nome do Senhor e diz, a morte não pode te louvar, só os vivos podem te louvar, e eu vou cantar ao Senhor todos os dias da minha vida no seu templo. Deus mudou aquela situação. Então, talvez tenha alguém aqui hoje com algo aparentemente definitivo. Talvez é um diagnóstico médico, a doença já se instalou. E tudo leva a crer que é algo que tem o poder de matar, que está debilitando, está derrubando mesmo. Faça uma oração sincera e confie em Deus. Se volta para Deus assim com o coração quebrantado. Porque essa palavra vem e, como eu disse, eu gosto dela, porque quando ela vem é Deus dizendo, eu vou restaurar. Você não vai morrer. E eu vim com uma certeza no meu espírito, eu não sei se aqui, se nas igrejas que estão me acompanhando agora, mas eu tenho uma convicção no meu espírito, de alguém que talvez está vivendo algo muito difícil, que parece, e nesse caso foi o próprio Deus que anunciou, você vai morrer, ele já estava doente. Mas aquilo foi mudado. O próprio Deus que mandou o profeta, mandou de novo para dizer, mudança de planos. Então assim, nós podemos mudar as coisas com a fé. E aqui está esse homem que cresceu, que mudou com essa situação, avançou. O coração dele foi mudado. Até porque o fato dele estar assim, foi porque depois que ele fez tanta coisa grande para Deus, ele estava deixando o orgulho tomar conta do coração dele. Ele acabou caindo, aquilo levou ele para uma cama, com a sentença de morte. Mas aquele homem virou e ele falou para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Interessante que por muitos anos ele viveu mesmo fiel. Ele foi fiel a Deus. E essa oração que ele fez, que saiu lá do íntimo dele, quer dizer, eu não quero morrer, eu não quero isso assim, que termine assim. Mudou radicalmente. Isso é para mostrar que nós podemos mudar as coisas. E seja a situação que for. Mas nesse caso, eu creio que talvez alguém que, eu estou com medo dessa situação, está grave, está isso, aquilo. Não precisa ter medo de nada. Não, por mais grave que esteja, ele já tinha uma sentença de morte. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida, deu a ele saúde, deu aquela vitória contra aquele inimigo perigoso. E assim, e lá estava o homem que outro dia estava na cama, que virou para o canto para orar e chorar, sem forças. Agora está um homem adorando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, reconhecendo que aquela experiência foi benéfica para a vida dele. Ele saiu muito melhor daquela situação. Então, seja qual for aí o problema com uma sentença terrível, confie em Deus, porque Deus está nos prometendo que não vai terminar assim. Confie em Deus. Em João 14,
12 a 14 diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, também, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E junto, Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver, era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? Eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É uma palavra de vitória atrás da outra para nós. Porque o que nós estamos vendo aqui é Jesus falando: vocês podem fazer obras maiores do que eu já fiz. Agora vai e peça. Em meu nome peçam o que vocês querem. E junto, o que eu posso fazer? Maior, grande. Que o Senhor diz que eu tenho poder para isso. Me encontrar numa situação seca, sem vida, e eu tenho o poder de profetizar e mudar essa situação. Então talvez tenha alguém aqui hoje vivendo exatamente isso, algo morto, algo seco, algo que qualquer um, ao olhar, talvez com a incredulidade, dissesse: isso é um grande cemitério, é um vale de ossos, para isso não tem jeito. Quantas coisas que às vezes a gente acha que não tem jeito, e tudo que nós precisamos é ir lá e ordenar, profetizar, clamar sobre aquilo. Às vezes eu vejo as pessoas elas deixam as coisas irem, sabe? Vai tocando, deixa o negócio ir lá no limite, quando não tem mais jeito, acho que agora eu preciso buscar Deus. Quarta eu falei sobre isso. Você está vendo que algo não está fluindo? Por quê? Que alguma coisa está travando, não está dando certo? Por que você já não vai lá e repreende aquilo? Tem coisas na sua vida que não estão caminhando bem. Por que você não entra e pega as palavras de Jesus? Eu posso fazer obras maiores. Eu posso pedir o que? Aqui, ó. E eu farei. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então muitas vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque a pessoa, ela já se envolve com o problema, ela começa a falar do problema, ao invés dela começar a orar, a declarar vitórias, a profetizar a vitória dela, ao invés dela olhar para muitos olham para uma situação de sequidão, ao invés de olhar e dizer assim: não, isso é o meu vale de ossos secos, eu vou viver um milagre, isso vai mudar na minha vida. Não, não, agora acabou, porque o médico disse, o advogado disse, o doutor fulano tal disse, não sei mais quem disse, e o que Deus disse? E o que Deus disse? É porque o governo disse, é porque disseram isso, é porque não sei quem disse o quê. E o que Deus disse? É preguiça. Muita gente tem preguiça de orar. Tem gente que tem preguiça de reagir com a fé. Ele liga para todo mundo e ele não vai para o joelho. Ele conta o problema para todo mundo
e ele não vai falar com Deus. Ele reclama, mas ele não vai falar com Deus. Ele lamenta o problema, mas ele não fala com Deus. Ele pede oração para todo mundo e ele mesmo muitas vezes não ora. Ele não tem uma reação diante dos problemas, diante das coisas. Sendo que nós temos promessas. Vai e peça e eu vou fazer. Você pode fazer obras maiores. Profetiza no vale de ossos secos. Ah, mas está muito seco, isso não tem mais jeito, está perdido, acabou. Por que você não profetiza? Eu estou mostrando para você, desde a hora que eu cheguei aqui, uma palavra de vitória atrás da outra, em que Deus entra, sempre entrando em ação para defender o seu povo. O rei de Amontão, galudo, se achando, quebrou a cara e saiu com menos. Os filisteus tratou como, na maior irreverência, sem respeito nenhum, a arca do Senhor. Se deram tão mal que depois tiveram que dar glória ao Deus de Israel, mandar oferta e quase que implorar para entregar. Uma devastação total no território filisteu. Por quê? Porque eles foram mexer com o povo de Deus. E o povo de Deus é como a menina dos olhos. O Senhor nos chama de a menina dos seus olhos. Então, quando nós nos encontrarmos num determinado problema, seja ele qual for, familiar, saúde, financeiro, nós precisamos levantar e reagir. Essa doença não vai me matar, esse demônio não vai destruir meu casamento, essa força maligna não vai arruinar com a minha vida profissional. Eu não aceito essa situação, eu rejeito, porque o Senhor não me chamou para eu viver assim. Eu tenho poder. Esse vale seco vai reviver. Eu posso fazer coisas maiores. Jesus falou. E é isso que você tem que fazer. E é isso que Ele está falando com você. Você pode fazer coisas maiores. Se você tem algo que representa esse vale seco, o Senhor está dizendo, por que você não profetiza e você vai ver vida? Está aqui, ó. Está aqui, porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Não tem isso, não tem aquilo. O Senhor disse, eu ponho tudo. Eu ponho tudo, está tudo aqui, ó. Eu ponho tendões, eu ponho carne, eu ponho pele, eu ponho espírito, eu dou vida. Ah, porque não tem isso aqui. O Senhor põe. O Senhor restaura. Eu falei na parte da manhã. O Mu teve o braço amputado num acidente. E o braço do Murilo é 100% perfeito. 100% perfeito. Ele teve o braço arrancado. E assim, quando um acidente desse vem, destrói com tudo. Destruiu com tudo. Deus, lá daquele hospital, eu ficava no braço, eu profetizo vida sobre você, braço. Você está vivo, vivo, braço, você está vivo. Eu falava com o braço. Como eu falei com o meu pé, com um dedão do meu pé, você está vivo. Quando eu sofri queimadura de 3º grau, no corpo e nos pés. E eu estava para perder um dos meus dedos. Eu falava com o dedo. Nós não podemos, parece... Às vezes eu falando, meu Deus, tem pessoas que elas ainda são muito tímidas diante do mundo espiritual. Nós precisamos ter ousadia. Deus nos deu um espírito corajoso, ousado. Nós precisamos chegar diante das coisas e falar com autoridade. Deus nos deu poder sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre o mundo espiritual. Fala comigo, Deus me deu poder sobre o diabo,
sobre as doenças, sobre o mundo espiritual. Fala, eu tenho poder sobre o mundo espiritual. Nas minhas palavras há poder. Eu tenho autoridade para dar uma ordem e o meu vale reviver. Você tem. Você tem. E para fechar, para eu servir a ceia, Levítico 26, 10. Isso me deu no encerramento, no finalzinho. Eu achei que já tinha parado, o Senhor disse, não. Fala isso aqui, Levítico 26, 10. Fala comigo. E tirareis fora o velho, por causa do novo. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é, Deus quer fazer algo novo, Deus está pronto a fazer algo novo, mas não tem espaço para esse novo entrar. Porque tem muita coisa velha. Tem alguém que está aí, eu não sei porque que a minha vida não muda, presta atenção nisso. Eu não sei porque que a minha vida sentimental não vai, porque que isso, aquilo não vai, e aquilo outro não vai, porque você está cheio de coisa velha. Enquanto não for tirado essas coisas velhas, Deus não vai poder dar coisa nova para você. Sabe por quê? Porque você vai levar tudo que é velho para esse novo relacionamento, para esse novo negócio, para essa nova vida que Deus vai te dar. E se você levar toda essa velharia para essa coisa nova que Ele já preparou, Ele só está te preparando para a bênção, porque a bênção já preparou. Se Ele te der essa bênção agora, ou no tempo que você queria tanto, você ia estragar com tudo, porque você vai levar todas as suas velharias para essa coisa nova, para essa vida nova. E se você fizer isso, você vai estragar com tudo, não vai dar certo. Você não pode levar para um relacionamento o espírito dos antigos relacionamentos. Você não pode levar para uma nova vida a velha vida, a velha mentalidade, as velhas crenças, a velha visão, o velho comportamento, as velhas atitudes. Porque Deus te dá e você perder. E Ele tem tanto amor por você e tanta misericórdia que Ele não quer que você se frustre. Apesar de você se sentir frustrado ou frustrada em relação ao que você tanto quer, mas se Deus tivesse, se a misericórdia dEle, se Ele já tivesse realizado exatamente como você tem tanto determinado e planejado e não sei o quê, por mais que você esteja num ambiente novo, a sua cabeça é velha, o seu interior é velho, as suas crenças são velhas, o seu coração é velho, o seu comportamento é velho, e é Deus te dar e você perder. Isso pode ser, no meu espírito, é para alguém em relação a relacionamento. Mas você pode levar isso também. Ele te dá um negócio, você perde. Ele te dá um emprego, você perde. Por quê? Porque é tudo velho em você. Você não tirou o que é velho. Você não tirou para entrar a colheita nova. Você não tirou. Então vamos voltar para o relacionamento. O que você vai fazer? Como é que você lidava nos antigos relacionamentos? Você vai lidar da mesma maneira. E se você não vai ser feliz. Porque a sua maneira de lidar nos relacionamentos está errada. Você precisa seguir a direção da Bíblia, as orientações que você tem seguido, à luz da palavra de Deus que saem desse altar. Você não teve a mente renovada. Enquanto você não tiver a mente renovada, Deus não pode dar o novo para você. Sua mente é velha, sua mentalidade é velha, o seu interior é velho, seu comportamento é velho. Toda vez que você pensa em relacionamento, você pensa nessa vida nova, nessa vida tão desejada, você já pensa com uma cabeça que vai falir, vai dar errado. Quem está entendendo? Ah, vocês são muito inteligentes.
Tirareis o velho para o novo entrar. Renova a mente, quebra esses hábitos, essas crenças limitantes, tira de dentro essa visão, esse espírito da velha criatura que tinha reações, atitudes que sempre te fizeram fracassar. Tanto que não adianta Deus te dar algo no estado em que você ainda está, porque antes você sofreu fracasso. E você, como ainda tem muita coisa velha aí, aliás, uma mentalidade velha, e hábitos velhos, e crenças velhas, você vai levar para essa nova vida. E você vai quebrar a cara, vai fracassar, como você fracassou das outras vezes. Só que agora você está em Deus, Ele te ama, Ele cuida de você, Ele não quer que você se frustre, que você quebre a sua cara. Então Ele manda a palavra, Ele insiste com você, e você, osso duro de roer, não quer se submeter, fica mantendo essa sua mentalidade. Deus manda de novo a palavra, e o assunto não muda, e de novo Ele fala com você. Olha que eu vou encerrar, porque eu quero também seguir o caminho da vida, que eu tenho meu plano hoje, você sabe, né? Eu tenho meu plano. Um friozinho desse, meu filho, 7 e pouco eu quero estar, entendeu? Não é coisa, então eu tenho meu plano. Então assim, entenda logo a palavra e tira o pé do nosso almoço, compreendeu? Tira o que é velho, para Deus te dar novo, uma colheita nova. Mas se não tirar o velho, o novo não vai chegar.